né? Está comemorando 3 anos, né, de Mandrake aqui na cidade. É nóis! Então, assim, em primeiro lugar aí, né, dá uma salva de palmas para o Mandrake! Podia, né, ter uma comemoração, uma loja especializada em quadrinhos, né, em todas as vertentes, tem mangá, super-herói, quadrinho alternativo, underground, autoral, industrial, toda, né? Goianos, enfim, é um lugar que a gente gosta muito, a gente entende essa coisa da livraria, né, como um ponto de resistência, principalmente né, para uma coisa como as histórias em quadrinhos, né? Então pra gente é uma satisfação muito grande estar recebendo aqui Marcelo Quintanilha, que dispensa apresentações. A ideia aqui é da gente fazer um bate-papo informal aqui, interagir. Meu papel aqui vai ser mais de... Nunca, de mediar aqui a conversa, assim, né, só pra gente. Então, assim, o Marcelo dispensa aí, eu acho que todos vocês já são leitores dele, né, começou a publicar no início dos anos 90, né, numa época que os quadrinhos ainda não estavam nas livrarias, né, o quadrinho ainda era uma coisa da banca de jornal, foi lá que o Marcelo, né, começou. Depois, na sequência, há um processo assinava Marcelo Gaú, né? Era o Marcelo Gaú, e depois, num determinado momento, vai haver uma, né, ele começa a achar que aquele tipo de quadrinho que ele estava fazendo, de terror, artes marciais e tal, ele, né, acho que não está mais suficiente, e começa um trabalho, digamos, mais autoral, e aí vem uma sequência de obras, né, primeiro com algumas histórias curtas, depois vem, né, o Fealdade, de Fabiano Gorila, vem os álbuns pela Conrad, e agora a gente está aqui hoje, né, especificamente para lançar o mais novo livro do Marcelo, né, ele veio da Espanha para promover esse livro, só 4 cidades aí na agenda, entendeu, né? Curitiba, São Paulo, Rio, Goiânia. Então pra gente é um prazer muito grande, né, receber o Marcelo aqui para falar do Luzes de Niterói, onde ele retoma um tema e um personagem que lhe é muito caro, inclusive é o pai dele. Então, o que você tem para dizer pra gente, contar pra gente aí do Luzes de Niterói, Marcelo? Então, olá. Olá. Obrigado por terem vindo. Aqui embaixo também, Marcelo. Olá. Olá. Obrigado por terem vindo. Conheço você. Luzes de Niterói é uma história que se passa em 1955, provavelmente. Ela está baseada em alguma coisa que aconteceu com meu pai quando ele era jogador de futebol nessa época, jogando em times da nossa cidade natal, Niterói, que fica do outro lado da Baía da Guanabara, em frente à cidade do Rio. Ele jogou em um time chamado Manufatora, que pertencia à Companhia Manufatora Fluminense de Tecidos, que era uma fábrica que existia no nosso bairro naquela época, que era um bairro conhecido como Barreto, tudo, que era um antigo bairro industrial. Chegou a ser um dos portos mais importantes do Brasil desde o começo do século até os anos 50 e tudo, mas foi um local que passou por um colapso econômico e tudo aquilo que era muito mais vivo, muito mais vibrante, muito mais ativo até esse período passou aí dando adeus cotidianamente à medida que eu ia crescendo nessa época. Então acho que por conta disso, por conta de ver diariamente os ecos de um passado que eu considerava mais vivo, mais feliz e mais ativo do ponto de vista cultural, dizendo adeus diariamente, acho que por conta disso eu acabei adquirindo um caráter muito nostálgico em relação a essa época, que é algo que se reflete no meu trabalho em muitas ocasiões, e com o Luzes de Niterói não é diferente. A história começa de uma maneira parecida com um outro álbum meu chamado Tungstênio, que foi publicado em 2014, foi adaptado para o cinema
que estreou no ano passado. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar dessa adaptação. O gatilho inicial da história também é um episódio de pesca com bombas. Tanto no caso do Tungstênio como no caso de Luz de Niterói, os dois fatos são reais. Em Tungstênio, o que aconteceu foi que, enquanto eu trabalhava, eu tinha sido convidado para fazer um livro sobre a cidade de Salvador. Enquanto eu trabalhava nesse livro, eu adquiri o hábito de escutar a Rádio Sociedade da Bahia. E em uma ocasião eu escutei a notícia de que alguém que estava pescando com bombas nas imediações do Forte Monserrat tinha recebido voz de prisão de um policial apaisana que passava na localidade. E a partir daí comecei a desenvolver uma história em torno desse acontecimento. Antes que eu pudesse me dar conta, eu já tinha começado a imaginar um enredo em torno desse acontecimento. No caso de Luz de Niterói acontece exatamente a mesma coisa. O personagem principal está na praia e ele se dá conta de que alguém está pescando com bombas também. E isso também foi real. A história é grandemente baseada em acontecimentos reais. Embora eles sejam retratados com maior ou menor grau maior ou menor liberdade ficcional, tudo que acontece na história é basicamente real. Ou o que não é real poderia ter acontecido exatamente naqueles tempos. Então a história começa assim. É um gatilho que eu considero... Eu tenho uma certa inclinação a autores que tenham a capacidade de repetir estereótipos em suas obras, quer dizer, trabalhar com arquétipos ao longo de suas obras. Scorsese é um diretor de cinema que trabalha muito dessa forma. Conseguimos ver personagens repetidos em vários e vários filmes, encarnados e reencarnados em personagens diferentes, em contextos diferentes e tudo. Eu sou muito fascinado por autores que conseguem trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu achei fascinante utilizar o mesmo mote, o mesmo gatilho que dá esse início a uma história, como é o caso da pesca com bombas. Em muitas ocasiões eu escutei na imprensa que a história começava, no caso do Tungstênio, que tinha sido muito resenhado naquela época, que a história começava em torno de um fato banal, que era o episódio da pesca com bombas, tudo girava em torno de um fato banal. A pesca com bombas pode ser considerado um fato banal, um ato banal, especialmente se você não for um peixe. Porque eu considero um ato extremamente violento. Eu não considero tanto banal assim. Mas sim, me fascinou a ideia de repetir o mesmo gatilho. Algumas pessoas mencionaram o fato de que a história é feita em cores. O que eu retornei a usar cores e tudo, depois de um longo período sem trabalhar com cores. Mas isso não se processa exatamente dessa forma, porque eu não trabalho só em um projeto de cada vez, eu trabalho em vários projetos de cada vez. Álbuns que foram publicados anteriormente não necessariamente foram os primeiros nos quais eu comecei a trabalhar. Então, os álbuns vão decorrendo de um fluxo constante de trabalho e de uma série de procedimentos de erro e acerto e tudo, enfim. É um processo um pouco caótico. Então, na verdade, o que acontece é que eu não voltei ao universo das cores, mas sim ao longo do tempo, mesmo enquanto eu estava trabalhando em Tungstênio, Talco de Vidro e todos os livros que foram publicados anteriormente, eu estava investigando o tipo de paleta que eu poderia usar num álbum como Luz de Niterói, porque eu usei uma paleta extremamente limitada, que tem uma gama de cores extremamente limitada. Porque eu queria estabelecer uma diferença primeiro entre os horários em que a história transcorre e também determinar o estado de ânimo de cada personagem em cada momento específico da história. E eu queria que isso fosse feito da maneira mais objetiva e direta possível. Por isso eu eliminei qualquer coisa que não fosse o absolutamente imprescindível para que esses elementos pudessem ser entendidos em cada um desses momentos específicos. E sim, meu pai era jogador de futebol, acho que eu já falei isso, e muito do fato dele ser jogador de futebol no transcurso da história nos ajuda a perceber quais são as motivações que o levam a atuar como ele atua, da forma como ele atua, da forma ligeiramente obsessiva com que ele persegue os objetivos.
eu sou muito seduzido não pelo jogo de futebol em si, pelas partidas de futebol, mas sou muito seduzido pelo universo intramuros do futebol, por todo o universo que gira em torno das partidas. Eu acho muito mais interessante, acho o universo muito mais rico, muito mais do que os jogos e as aspirações dos jogadores, as maquinações dos dirigentes, as histórias específicas de cada clube, tudo isso é muito fascinante para mim. Acho que o futebol é algo indissociável do que a gente compreende por cultura brasileira. E tudo que se refere à cultura brasileira é muito caro, tem muito carinho por todos esses temas. São temas recorrentes das minhas histórias, então eu sempre volto a eles. E é assim. Em que ano, quando que você começou? Você lembra mais ou menos? Consegue precisar ali? Quanto tempo você ficou do começo para produzir aí o 2015 ou mesmo 2014, não sei. Porque acaba sendo um processo muito intermitente. Sim. Eu imagino que se eu não parasse tanto, ou se eu trabalhasse de uma maneira menos intermitente, eu teria levado 2 anos e meio para fazer o livro. Mas claro, era um livro no qual eu já estava trabalhando muito antes. Então, a data em que eu comecei, eu diria que 2015. Mas como que é seu processo de criação, assim? Porque você falou que você trabalha em várias coisas ao mesmo tempo. Como é que você muda de marcha, assim? É só quando bate o negócio? Ou, assim, é do nada, assim? Você, tô trabalhando numa coisa, bateu um negócio aqui, já vou trabalhar em outra? Não, na verdade, nada bate exatamente. Mas existe uma série de temas aos quais eu estou sempre ligado e sobre os quais eu estou sempre pesquisando e buscando referências. Então, eu sempre faço alguma anotação sempre fica solta por aí. E acabo voltando a essa anotação inicial e tudo. Um desenho, uma sensação, tudo isso pode ser gatilhos para uma progressão. A partir daí, o processo de trabalho é completamente anárquico. Não existe nenhuma regra, não existe nada. Eu posso trabalhar muito durante o período, trabalhar muito pouco durante o período. Não tem uma regra determinada de trabalho. Realmente não consigo me adequar a isso, não consigo me adequar a uma rotina de trabalho. É extremamente difícil. Existe uma... Foi mal. Existe uma associação do seu trabalho, principalmente por críticas especializadas, tudo com o neorrealismo italiano e tudo. É intencional ou você vem puramente dessa questão interna e aí, coincidentemente, houve essa associação estética? É totalmente intencional. Eu sou fascinado pelo neorrealismo italiano, eu sou fascinado por Rossellini, eu sou fascinado por Vittorio De Sica, enfim. Algumas das minhas histórias foram construídas no sentido de tentar recriar a atmosfera de muitos desses filmes. Eu sou muito impactado pela forma como Rossellini construiu, por exemplo, um filme como Cidade Aberta, introduzindo imagens documentais de história ficcional, imagens que tinham sido gravadas por ele em segredo durante a ocupação alemã da Itália. Isso me marcou muito. Uma história como Fealdade de Fabiano Gurira é muito marcada por essa. Lá no meio, né, muito marcada por essa noção. O Délio queria fazer uma dúvida que eu tenho. Os personagens que você cria são assim, uma coisa. Tem espaço aqui. Diga. Os personagens são brasileiros, eu olho, eu vejo, eu sinto, parece que é um colega que eu tenho. Mas a discussão que eu tenho com meus amigos sempre é sobre a construção da imagem do personagem, em primeiro lugar, e como você desenha. Porque é tão realista que eu já dei várias vezes como stand de presente para as pessoas. Ele desenha sobre fotos? Não, ele não desenha. Mas eu queria saber pelo menos um exemplo, sei lá, de um personagem seu. Como é que você construiu a imagem dele? Assim? Pode ser qualquer um. A imagem, o rosto, o corpo. Sim. Eu sempre trabalho com referências.
Eu gosto de utilizar muitas referências para criar imagens fictícias. Por exemplo, se eu estou falando de um cenário, eu posso buscar referência de uma cadeira, de uma fonte, posso buscar a referência da porta de outra fonte, posso buscar a referência da poltrona de outra foto, outra fonte, tudo, e assim construir um cenário completamente fictício. No caso dos personagens, normalmente eu me baseio em uma foto. Que eu posso encontrar num jornal, numa revista, uma foto que eu mesmo produzi, alguém que eu conheci, alguém que eu encontrei em um determinado momento. E a partir dessa foto eu desenho até ser capaz de controlar esse personagem sem a necessidade da utilização da foto para as figuras, para os seres humanos. E assim, quando você trabalha dessa forma, e eu trabalho com um desenho muito realista, mas tento trabalhar de uma maneira muito mais expressionista, muitas vezes algumas liberdades em relação ao que é a correção do corpo e da anatomia são tomadas. Mas eu acho que isso é importante para o desenho, adiciona a expressividade do desenho. É a maneira como eu trabalho, em geral. No caso de um personagem como Aguinaldo, que é um personagem de almas públicas, que é o jogador de futebol a quem eles dão carona, esse personagem é completamente inventado. Completamente inventado. Mas é o personagem que eu trabalhei muito sobre aquela construção cranial, digamos assim, a maneira de construir o rosto daquele personagem, até chegar na figura dele. Foi um processo interessante também. Tudo interessante. Estou vendo aqui para mostrar. Pode? Faz aqui. Quando você localiza aí, vai lá. Pode fazer? Pode. Mas se você falou da nostalgia do seu trabalho, sempre tem um caráter nostálgico. E outra coisa que a gente percebe sempre acontece numa grande cidade. Tungstênio, em Salvador, Talco de Vidro e Luz de Niterói, em Niterói. Não lembro onde se passa o Almas Públicas e o Sábado dos Meus Amores. Você tem uma grande cidade como referência. Você já pensou em fazer alguma coisa fora de grandes cidades? Por exemplo, como tem o road movie, né, que se passa numa estrada, uma busca. Você pensou em fazer alguma coisa que não se passa numa grande cidade? Já emendando uma pergunta, já que você vive em Barcelona há quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Você tem algum projeto de fazer uma grande obra dessa, uma narrativa grande que se passa em Barcelona, com a mesma familiaridade com os personagens que você tem com os personagens brasileiros? Bom, a primeira pergunta, eu tenho algumas histórias que se passam fora do contexto das grandes cidades. Na própria eu estava lembrando, tem uma, inclusive é sobre futebol também, não lembro, já tem tempo que eu li. Sim, de Pinho, né? Isso. Se passa no Recôncavo. Mas uma grande, uma narrativa maior. Vai ter uma até aqui no Goiás, rapaz. Não, mas ele está falando de uma narrativa longa. Fora da grande cidade. Ainda não ocorreu. Vamos ter que esperar um pouco mais para que isso aconteça. No caso de fazer uma história que se passa em Barcelona, por exemplo, também não ocorreu ainda, mas como eu costumo falar, todas as portas estão abertas, eu não me sinto cerceado por absolutamente nada. Eu ainda não senti o apelo de trabalhar em uma história que estivesse fora do contexto brasileiro, mas tudo pode acontecer. Não. Cara, eu sou de Salvador. E eu tava muito tempo fora de Salvador, assim, muito tempo sem ir pra lá. E aí eu peguei o Tungstênio pra ler. Eu tinha comprado pouco tempo, peguei pra ler. E foi como voltar, assim, sabe? Tipo assim, a experiência foi inacreditável, assim, pra mim. Eu lembro que eu peguei a tarde e... fiquei, meu Deus... E eu queria saber sua vivência em Salvador, assim, como é que foi e como que isso refletiu no seu trabalho. Me marcou muito. Em 2003, eu fui convidado para fazer um livro sobre Salvador. A editora me mandou para lá durante 2 semanas. O Brasil como Salvador, não é isso? Brasil como Salvador, é isso? Chama Brasil como Salvador? Não, se chama Cidades Ilustradas Salvador. É uma série da editora Casa 21. Casa 21. Chamada Cidades Ilustradas. Chamava Cidades Ilustradas. Cada autor fazia, botava um cara, um olhar estrangeiro ali, né? O autor de fora daquela cidade, fora daquele tinha uma vivência ali.
E eles me mandaram para lá durante 2 semanas. E eu juntei todo tipo de material que eu pude. Eu fiz entrevistas com as pessoas, tirei fotos, enfim. Conheci a cidade de uma maneira muito profunda. Em 2 semanas fizemos o máximo que pudemos. Eu tinha um rapaz comigo que me assessorava e tudo, conhecia muito bem a cidade, fomos a todos os lugares que pudemos. E Salvador é uma cidade que sempre teve no meu imaginário, pela música, pelo fato de ter sido a primeira capital do Brasil, pelo fato de toda essa cultura do samba que existe no Rio de Janeiro derivar da imigração de ex-escravos que vieram de Salvador e tudo, e formaram o núcleo da Tia Seata na Praça 11 do Rio de Janeiro. Então, pela literatura, enfim, eu sempre fui muito fascinado pela cidade. Provavelmente, se a mim tivesse sido dada a opção de escolher uma cidade para trabalhar, eu provavelmente teria escolhido exatamente a cidade de Salvador. Então, me marcou muito. E essa cidade voltou a aparecer nas histórias em várias outras ocasiões, como no caso de Almas Públicas, como no caso de Tumistênio. Enfim, a minha vivência foi a melhor possível, das pessoas, absolutamente tudo maravilhoso. Porque Salvador é uma cidade onde ainda se percebe de uma maneira muito clara todo esse conjunto de elementos que amalgamados resultaram na sociedade brasileira que a gente conhece nos dias atuais. Então, isso me marcou muito profundamente. Foi estar na cidade, conhecer a cidade, passar pela cidade, foi como me encontrar comigo mesmo, em várias ocasiões. Gostou do filme? Eu adorei o filme. Você acompanhou o filme? Eu acompanhei tudo. Adorei o filme. Você também gostou? Zé do Mundo. Zé do Mundo, dos meus atores favoritos, sempre foi, sempre vai ser. O filme chegou a sair aqui, né? Foi lançado aqui na mostra do Lisandro ali, esse ano atrás. Eu assisti na mostra. Acho que não teve lançamento nacional ainda. Teve, mas não passou em Goiânia. Não chegou aqui. Não entrou no circuito aqui. Não entrou no circuito. Só assisti na mostra. Mas acho que passou na... Cinecultura talvez não. Já passou na televisão, né? Não, já passou. Tá, e assim, é só que não entrou no circuito aqui. Em Goiânia foi um filme que não veio. TV aberta já passou. Não, TV aberta. Passou na TV Brasil esse dia. Canal Brasil. Canal Brasil. Alguma questão? Exatamente. Está disponível no Now. Então, falando sobre o filme, a gente teve, acho que nesse último ano, 2 filmes que foram adaptados do Pacto Nacional, né, que é o seu e o Tumistênio e o Doutrinador, né? E o Doutrinador eu não me empolguei muito, né? Ele tem aquela cara de justiceiro assim, brasileiro, mas o seu ele tem uma ideia diferente, né? Ele traz uma coisa que a gente normalmente não importa, né, do cinema internacional, é uma coisa muito que dialoga com o povo brasileiro, né? O controle que você teve sobre a produção criativa do filme, eu não consegui chegar a ver ainda, né? Eu pretendo, sim, que for possível, ficar ligado no canal Brasil, né? Sabendo. Mas, se eu não me engano, ele está em streaming também, né? Não. Né? iTunes, você está assistindo ou não? Tá em todas essas plataformas, né? Sobre o controle que eu tive, eu trabalhei na primeira versão do roteiro, trabalhei na primeira adaptação do livro. Não por isso o livro é tão fiel ao não por isso o filme é tão fiel ao ele já ia ser muito fiel, porque o Heitor Dália tinha intenção pessoal de tornar o filme um produto extremamente fiel. Já era a intenção dele desde o começo. Ele me falou que tinha quase um fetiche de conseguir fazer isso. Então assim foram as coisas. Depois disso, o roteiro passou pelas mãos de Marçal Aquino e Fernando Bonassi, que fizeram o segundo tratamento, colocando todas as coisas no lugar, aparando as arestas e tudo. O Heitor ia me manter informado sobre o elenco e sobre as escolhas do elenco, a preparação e tudo. Eu acompanhei o máximo que eu posso, mas, claro, eu estava no Brasil. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco das filmagens em Salvador. E felizmente o filme também foi rodado exatamente no lugar onde a história transcorre, no Forte Montserrat, em Salvador. E é fabuloso.
maravilhoso observar a forma como os atores são capazes de encontrar elementos da sua própria mitologia pessoal para dar vida aos personagens, para dar voz aos personagens. É um processo fascinante de se observar, eu recomendo a qualquer pessoa. Porque, claro, eu só posso falar da posição de um autor de quadrinhos, não de um ator. Então, eu gosto muito de observar, todas essas coisas. Fascinante. Vocês deviam experimentar. Aquela cena da porca batendo em câmera lenta, que foi ideia sobre o roteiro ou o roteiro é extremamente... A montagem é extremamente fiel ao quadrinho. Eles fizeram várias opções e acabaram optando por aquela montagem. A montagem é muito fiel. Ficou muito bom. Na tela ficou sensacional. Ficou espetacular, verdade? Ficou espetacular. Como eu dei uma entrevista para o Márcio há pouco tempo, ele me perguntava, defina em uma palavra o que você sente em relação ao filme. Em uma palavra, em uma frase que você sente em relação ao filme. E a minha frase é, se eu fosse o diretor, o filme seria exatamente igual ao que ele é. Então, esse é o ponto que eu estou satisfeito. Tá, devia ter algum propósito dele já? Não por enquanto. Perguntei isso há 3 anos atrás sobre o tungstênio. Falou a mesma coisa, não, ninguém está interessado, até agora ninguém. Eu tava lá. Aí o Márcio também tava, aí tem. Todo mudou de repente. Dá um furo de reportagem agora. Pra quê? Mais alguma... Fica acompanhando. Quem tem mais alguma questão aí? Vamos. O novo trabalho, o novo livro tem uma coisa de uma espécie de uma síntese do traço, que não necessariamente significa que tenha sido mais fácil de ser feita, né? Assim, qual o objetivo, o propósito dessa síntese e quais as dificuldades que você enfrentou? Uma síntese, eu não consigo raciocinar dessa forma, como se esse desenho fosse mais sintético. Eu entendo que seja colocado dessa forma porque é um desenho que aparentemente tem menos elementos, ele tem menos indicações de volume, tem menos sombra e tudo. É um desenho que se restringe a uma linha muito clara, muito direta, que define tudo, define os personagens, os mundos e tudo. Mas eu acho isso uma coisa extremamente complexa de ser feita também. Chegar a um tipo de desenho que podemos entender como sintético também é um processo muito complexo. Embora eu tenha sérias restrições em utilizar a palavra sintético. Porque volumes e sombras e todos esses elementos que são, entre aspas, menos sintéticos, sempre atuam em favor da expressividade do desenho. Se você prescinde disso, você precisa encontrar uma linha muito mais direta, muito mais objetiva, que transmita as ideias com a mesma intensidade, sem lançar mão dos elementos que compensam a outra vez, entre aspas, frieza da linha menos marcada por volume. Enfim. Acho que a maior complexidade é essa. Se é que ficou claro. Ficou claro. Vai. Você sintetizou bem. Eu tenho, assim, mas é uma pergunta que eu sei que vai ser. Porque uma pergunta que você sabe que vai ser? Idiota pra caramba. É porque o tungstênio, talco de vida, almas públicas, luz de Niterói, olha no céu, esses nomes. Porque assim, olha, eu vejo tungstênio, por exemplo, né? Lógico, não tem nada tungstênio no livro. Mas é um nome que só de eu falar, eu já estou vendendo o quadrinho. Ó, tem um quadrinho aqui, ó. Então é você. Eu já vendi lá. Eu consigo expressar melhor do que as aventuras de um louco policial na cidade de Salvador. Assim, mas eu fico imaginando como chegou em tungstênio, sabe? Eu queria saber qual foi o gatilho. Você estava, tungstênio é um bom nome. Os títulos são muito metafóricos, né? Eu acredito muito na força dos títulos. Eu acho os títulos tão importantes quanto as histórias em si. Tungstênio vem dessa ideia de criar de metaforizar a relação que as pessoas têm com o metal do dia a dia. Tungstênio é um metal que tem o maior ponto de ebulição.
se as pessoas vão ser capazes de lidar com o metal que o dia a dia impõe a elas, no sentido de romper esse metal, atravessar esse metal, contornar esse metal, dobrar esse metal. O que vai ser, que mecanismos as pessoas vão encontrar para lidar com o metal do dia a dia. A ideia é essa. No caso de Almas Públicas, a ideia é que vemos os personagens em uma perspectiva muito profunda, muito profunda. A ideia era de que os personagens trouxessem suas almas, aquilo que eles têm de mais íntimo em si, e tornassem isso público, por isso são almas públicas. No caso de Talco de Vidro, outra vez temos uma personagem que se corrói por dentro, por um sentimento muito particular. E a ideia existe aí uma metáfora com a ideia de que o talco, que é um elemento tão agradável e tão simples e prazeroso e tudo, o que aconteceria se inalássemos um talco que fosse fabricado com vidro e como isso iria nos corroendo por dentro. Existe um trabalho de tempo e amadurecimento do que vão ser os títulos sempre. Por isso eu acho que eles funcionam com tanta força. Eu realmente acredito que... Porque eu entendo, temos tempo, ponto de ebulição, material duro, ok, a dureza dos personagens. Você é físico, né? Eu gostei, mas assim, o que eu quero saber é quando que você chegou e falou, rapaz, tungstênio vai ser um bom. Quando? Porque assim, eu entendi a explicação, mas eu quero saber qual foi o gatilho. Onde que você pensou em tungstênio? Não saberia agora dizer isso. Não saberia. Sábado dos Meus Amores é um título extremamente nostálgico, né? É um título evocativo. Não dá tanta ideia na cabeça, né? Dá, né? Dá muita ideia. Dá um leque de... É verdade. Como se já tivesse amado no sábado. É um sábado dedicado aos meus amores. Na verdade, todo mundo já amou no sábado. Mas não no domingo. É segunda de manhã. Sim, é um título extremamente nostálgico e evocativo e tudo. Porque as histórias são construídas com essa intenção também. Especialmente no que se refere à recriação do ambiente no qual eu cresci. Nos anos 70 e começo dos anos 80, em Niterói. Sim, a ideia foi basicamente essa. Sábado dos Meus Amores é o título de um caderno de fotos antigas que eu tenho em casa. Era essa aí que eu tava querendo. Pro álbum. Vamos aqui. Eu queria perguntar sobre a sua relação com literatura. Assim. Quer dizer, pra mim é meio impossível não pensar em Machado e tal, mas eu queria saber assim. Pra mim também é impossível não pensar em Machado. A literatura brasileira me influenciou muito, me influencia até hoje, o tempo todo. Machado de Assis é o escritor que eu mais gosto. Durante muitos anos da minha vida fui muito obcecado por ele, pela vida dele, pela forma como ele viveu, pela forma como ele lutou contra a pobreza, as limitações físicas, os problemas físicos, a epilepsia, a gagueira. Enfim, a figura dele, pessoal, sempre foi muito importante para mim. A ironia, a maneira como ele era capaz de construir todo um romance na mente de um personagem de uma maneira completamente distanciada dos fatos em si. A gente nunca pode ter clara a ideia de que tudo que está na cabeça do personagem é efetivamente a reprodução do que ocorria na realidade. Isso sempre me fascinou muito. Lima Barreto, Clarice Lispector, todos esses escritores foram fundamentais para mim, até hoje são. Suas vidas. Arthur Azevedo também me marcou muito, né? É um escritor menos. Nelson Rodrigues também. Embora eu sinta muito mais apelo. Raul Pompeia, claro. Alguém de quem eu nunca ouvi falar. Pela forma, falava de Arthur Azevedo, né? Pela forma como ele era capaz de introduzir a coloquialidade nas suas peças, né? Como as peças que ele escrevia
especialmente através das revistas de ano, que eram peças de teatro destinadas a fazer um repasse de todos os acontecimentos importantes de um determinado ano, no final do século XIX, começo do século XX, era uma tradição que existia no teatro brasileiro, e a forma como a cotidianidade era introduzida nessas peças, e a forma como o linguajar das pessoas era traduzido de uma maneira correta de se transcrever a forma errada de se falar. Tudo isso me marcou muito. A forma como esses escritores trabalharam os recursos literários foi fundamental para mim. Suas vidas, sua obra, tudo enfim. E assim, a gente tem uma relação, né, digamos, sei lá, mercadológica, conceitual, etc, dessa relação. Vocês estão ouvindo bem? Entre quadrinho e cinema. Né? Você não vai entrar nisso. Você que vai perguntar. Vai lá. E aí? Entre quadrinho e cinema? O que era cinema mesmo? Não me lembro agora. Sim, é verdade. Ao longo dos anos nos habituamos a esse discurso. Né? É um discurso contra o qual eu tenho algumas restrições. Né? A ideia de que os quadrinhos teriam uma implicação cinematográfica na experiência da leitura, que eu considero um pouco desconsiderar a codificação gráfica imposta pela mão de um artista no momento de plasmar o desenho. O que por si só, no meu entendimento, torna absolutamente incompatível a comparação entre as duas linguagens. Mas sim, né, entendo que as pessoas recorram a recursos de linguagem que têm relação com o universo cinematográfico, talvez para preencher algumas lacunas que temos em relação à teoria aplicada, a teoria formada em torno das histórias em quadrinhos, que sustentem uma ideia de que alguém possa transmitir o sentimento que ele teve ao desenvolver um determinado senso rítmico da leitura de uma história em quadrinho. Então, muitas vezes, o fato de que essa impressão derive numa sensação de movimento leva as pessoas a adotarem uma linguagem cinematográfica no sentido de que, não, isso quase se move, isso é quase cinema, isso é muito cinematográfico, quando eu encaro isso como uma experiência quadrinística pura e simples. Certo? Você teve alguma... Depois te chamaram? Opa, tá. A sequência deixa que faz aí. E depois que te chamaram para fazer o Tuxedo, você já teve alguma mudança de visão sobre sua própria presença? Tipo, será que isso aqui ficaria bem no filme? Será que isso aqui você tornou isso independente do trabalho que você faz depois da... Se eu incorporei a ideia de que qualquer trabalho pode ser adaptável, devia ser adaptável em algum momento. Não, nunca pensou. Nunca levo isso em consideração. Não é o meu instinto. Eu não tenho essa ideia, realmente não tenho. Tem um negócio que a gente vê assim, que os caras tipo o Mark Miller da vida, parece que ele tem um momento que ele começa a desenhar e escrever pensando, né, pensando em converter pro cinema. Safado. Parece que ele já pensa em que ele vai vender para um roteiro, né? Parece que ele está fazendo só um roteiro visual. Me permita contar uma contradição nessa sua resposta. Você começou dizendo que a sua influência é o neorrealismo italiano e citando cineastas. O que você me fala disso? O que significa exatamente o quê? Que esse diálogo resulta quase evidente. Esse diálogo do quadrinho com o cinema. Não, são duas coisas diferentes. As inspirações são múltiplas, as inspirações vêm de qualquer lugar. As inspirações vêm do cinema, vêm da música, vêm da literatura. As inspirações são incontroláveis. Nos inspiramos o tempo todo por fontes que não somos capazes sequer de determinar exatamente de uma maneira voluntária. Isso não quer dizer que a linguagem do quadrinho reflita uma dinâmica cinematográfica enquanto construção de linguagem. São coisas completamente diferentes.
No primeiro caso me referia a inspirações, no segundo caso me referia a uma lógica da linguagem, que no caso do quadrinho se estabelece pela determinação de uma codificação gráfica. Bom, acho que é isso. Eu acho que é tímido. Marcelo, você falou que seu pai jogou bola no Rio nessa época. Sim. Era uma época que você tinha... Em Niterói. Milton Santos, Zagallo, você teve um pouco antes do Heleno. Caras que, assim, criaram um estilo de futebol no Rio de Janeiro. Meu pai contava a história desses caras, pô, joguei com o Garrincha numa partida. Você trouxe isso pra obra, de um cara que era craque em Niterói e falou, você anda no Niterói jogar no Flamengo, que era algo muito grande já na época. Era muito no grande. Botafogo, Fluminense. Sim, meu pai me contou muitas histórias, mas elas não me interessam. Exatamente porque tratam de elementos muito grandes. Eu tenho muito pouca inclinação a tratar de elementos muito conhecidos ou muito popularizados. Como no caso, como no que se refere, por exemplo, a times como Flamengo e tudo. Meu instinto não vai nessa direção. Eu me interesso por coisas muito menos proeminentes. Por isso o universo do futebol retratado ali é o universo dos times de fábrica. As fábricas foram fundamentais na formação daquilo que entendemos como futebol no Brasil. Né? Tivemos muitos times que nasceram de fábricas, né? Fábricas fundadas por ingleses e tudo. Também é interessante notar como o futebol foi gradativamente deixando de ser um esporte de elite, deixando de ser um esporte que era praticado pela direção das fábricas e passou a ser um esporte praticado pelos funcionários. Obrigado. Pelos funcionários e pela... Olhar o bico, olhar a palavra. Pelos funcionários e pelas pessoas que vinham aos estádios observar o esporte. Existe um livro de um escritor chamado Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, né? Que fala bastante sobre esse processo. É um livro que eu recomendo a qualquer pessoa. Vocês já ouviram falar do Mário Filho, provavelmente, que era irmão do Nelson Rodrigues e tudo. O que eu ia falar exatamente quando falava do Arthur Azevedo, e você mencionou o Nelson Rodrigues, eu ia dizer exatamente que tenho muito mais inclinação ao irmão do Nelson, que é o Mário Filho. Enfim, sim, tem mais interesse por elementos menos proeminentes da cultura do futebol, menos evidentes. Queria perguntar um pouco sobre uma questão assim, sobre a questão assim do mercado europeu, né, que você está inserido, uma questão que tem a ver com a questão das mulheres, né, nos quadrinhos, porque semana passada eu fiquei sabendo, né, ouvindo um podcast sobre uma grande polêmica que teve agora, que é um trabalho da DC Comics, né, envolvendo personagens femininas criadas pelo Jack Kirby. Está sendo inclusive desenhado por uma brasileira, Adriana Mello. E assim, tá tendo muita polêmica porque ela e a roteirista estão abordando temas assim tocantes às mulheres, e uma parte assim do público nerd, principalmente os homens, né, não reagiu muito bem a narrativa delas, né. Vamos colocar assim, não reagiram muito bem, né, só para ficar no eufemismo. Na Europa, assim, esses anos que você está na Europa, assim, como que é a participação das mulheres no mercado de quadrinhos? Você já viu alguma coisa desse tipo lá? Alguma reação, assim, a trabalhos, assim, de mulheres falando para mulheres? Não, nunca vi esse tipo de reação. Não quer dizer que eu acompanho o mercado diariamente, todos os movimentos do mercado também? O mercado europeu e o mercado americano, eles são muito distintos. Sim, eles têm uma lógica muito diferente, né? Há cada vez mais mulheres fazendo quadrinhos na Europa também. Fazendo um trabalho realmente mais rico. Tem uma autora chamada Ruto Modano, que acho que foi publicada. Sim. Foi, né? Que eu realmente adoro. Eu sempre gostei de Florence Stack. Enfim. Chantal Montelier. É uma autora menos conhecida aqui no Brasil, mas uma autora dos anos 80.
Era homem. O Chantal, sou fã desse cara. Acontece, né? Desculpa, você. Ela vai adorar saber disso. Ah, você sabia? Ela deu com esse nome de mulher. Ela vai adorar saber disso quando ele contar pra Saber nome de mulher. Enfim, não tem constância de que isso tenha ocorrido até o momento. O que não quer dizer que não tenha ocorrido, só quer dizer que eu não tenho constância. Marcelo, a gente estava conversando, eu fiz uma pergunta para um cara, vou fazer para você. Santo Deus. Isso é moleza. Qual é aquele lance assim? Onde você pensa, qual que é a sua turma? Quem são seus pares nesse universo dos quadrinhos? Onde você se enxerga? Quem são os caras que você acha que está ligado espiritualmente a eles? Cyril Pedrosa? Não sei, não faço a menor ideia. Eu gostaria de pensar que alguém como André Toral é muito próximo a mim, ou que alguém como Marcelo Salete é muito próximo a mim. É o que eu gostaria de pensar. Mas eu não sei se eles pensariam mesmo. Ou que alguém como Mutarelli é muito próximo a mim. Mas eu não sei se eles pensariam mesmo. Portanto, deixemos a coisa aí. Tá respondendo. Você conhece tudo? Liga pra eles agora. Se não for, tá errado, cara. Pessoal, então, quem quer fazer uma... Posso fazer uma extremamente pessoal? Sim, não conheço toda a sua trajetória, mas... Posso não responder? Pode não responder, fica à vontade. Mas o que te levou a... Qual foi o motivo de você ir morar na Europa? Como isso impactou seu trabalho? Porque você mesmo disse que... Você mesmo disse, não, a gente pode ver que o seu trabalho é tudo sobre o Brasil. E aí isso me remeteu a uma conversa que eu estava tendo com o meu outro amigo que está ali embaixo, que ele também é quadrinista. Você é responsável por isso? Ele é responsável por isso. E aí ele fala que assim, o que ele escreve é totalmente... A gente está falando sobre morar fora, talvez, ou tal. E ele fala que o que ele escreve é totalmente sobre aqui, sobre nossa terra, o que a gente vive. E que ele não conseguiria se tirar disso, desse meio, e continuar escrevendo, assim. E com você, por que você escolheu isso? Não sei se foi uma escolha, assim, morar fora. Muitas perguntas de manhã. Muitas perguntas. Bom, por que eu fui morar fora? Eu comecei a trabalhar numa série para uma editora belga em 2002, que se chamava Set by Oxford, com 2 roteiristas, Jorge Zentner e Monte Carlo, que viviam em Barcelona. Era uma série de 7 álbuns. Provavelmente eu demorei 10 anos trabalhando nessa série. Então, com a minha esposa, decidimos fazer uma experiência de morar na Europa durante um tempo e ver o que acontecia. E assim foi, mas não tínhamos a previsão de passar tanto tempo, de que o tempo... Aliás, não sabíamos que o tempo passava mais rápido. E assim se passaram 17 anos. Eu não tenho exatamente uma razão de porque não nos movemos dali, mas a vida vai se organizando de alguma maneira que você não consegue controlar e as coisas vão se encaixando de uma determinada maneira e assim foi. Mas eu acho que o que você queria perguntar era como é que você consegue fazer histórias em um contexto tão brasileiro, tanto fora do Brasil? Também. Mas é extremamente simples para mim, porque eu não me sinto realmente longe do Brasil. Eu me sinto a 10 horas por propulsão a jato. Eu não me sinto realmente afastado do Brasil. O Brasil que está retratado nas minhas histórias é o Brasil que está comigo. Ao longo dos anos, existe uma percepção, ou se criou uma percepção, de que o Brasil foi parcamente retratado nas histórias em quadrinhos. Em seus aspectos mais profundos, ou mais que identificassem mais essa brasilidade. Existe a percepção de que isso ocorreu. E o fato é que todas as pessoas envolvidas ou que deram margem a essa interpretação viviam no Brasil. Pelo que o fator presencial não é determinante nessa dimensão.
O que é determinante é a percepção que você tem consigo, com você mesmo, do que é o Brasil, do que representa o Brasil, quais são os elementos que formalizam, que se entende como brasileiro. Então, eu não considero que o fator presencial seja determinante nesse caso. Tinha mais alguma pergunta? Não, mas bem. Se quiser que o tempo passe mais devagar, muda pra Goiânia, então. Ok, vou considerar. Pessoal, então, agradecer aqui o Marcelo pelo papo. Obrigado a vocês. A gente... Obrigado a vocês. E aí a gente pede uns minutinhos só pra gente organizar aqui o